pessoal. A gente está filmando o evento para poder democratizar o acesso. É algo comum que a gente faz aqui na GV. Meu nome é Pedro Saad, eu sou produtor, diretor da produtora brasileira, sou embaixador da ONU pelo ODS 17 e tive a honra de participar dessa série linda que a gente vai lançar hoje sobre a relação Brasil e China. Hoje é um momento muitíssimo especial. A gente vai ter 3 grandes momentos, não só o lançamento, mas também um painel para conversar um pouco dessa relação crescente entre os dois países, e também o lançamento de um livro, Paraísos do Brasil, que vocês já devem ter recebido na sacolinha. Gostaria de agradecer também às autoridades presentes. Deixa eu pegar aqui a nossa lista. Laís Almada, assessora especial da Secretaria de Meio Ambiente, obrigado pela presença, do Estado de São Paulo. Danilo Pericim, diretor de Energia da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo. Edilson Brum, secretário de Agricultura, Pecuária e Produção Sustentável e Irrigação do Estado do Rio Grande do Sul. Vieram de longe os amigos do Rio Grande do Sul. Esther Boeira, assessora, assessoria da Secretaria de de Agricultura, Pecuária e Produção Sustentável e Irrigação, também do Estado do Rio Grande do Sul. Beto Fantinel, secretário de Desenvolvimento Social do Rio Grande do Sul. O time do Rio Grande do Sul veio em peso. Jefferson Fernandes. Assim é o mínimo. Obrigado pela homenagem. Mais que merecida. Senhora Ding Xiaoyi Janaína e Xu Meilin Olívia, vice-cônsul geral da China em São Paulo. Obrigado pela presença e pelo apoio ao projeto. Antes de começar, gostaria de chamar a Camila Figueiredo, professora e coordenadora da Alumni FGV, para dar as boas-vindas tradicionais. A gente já está no 16º fórum, então já somos de casa e estamos acostumados. Vai lá, Camila, por favor. Bom, boa tarde a todos e a todas. Pedro, como ele já falou, é uma alegria e uma honra enorme estar sediando e apoiando essa iniciativa do nosso ex-aluno e agora, pelo que eu acabei de ficar sabendo, professor convidado da casa. Então, a GV é assim, a gente está sempre acolhendo nossa comunidade de ex-alunos, professores, parceiros. Então, eu, Camila Figueiredo e Gabriel Cardoso, trabalhamos no Alumni e estamos sempre aqui à disposição para atender a nossa comunidade. Quem quiser fazer um evento aqui com a gente, que seja um evento aberto ao público, gratuito e de impacto, a gente está sempre apoiando, cedendo espaço. Estamos sempre convidando, né, nossos professores da casa também para fazer falas relevantes em temáticas que a gente sabe que a FGV tem expertise. A gente tem o Global Affair Office, que tem uma série de parcerias com a China, então tenho certeza que muitos de vocês já sabem disso, isso vai ser comentado aqui, mas a escola é uma grande entusiasta dessa parceria. A gente recebe e manda muitos alunos, então espero que rendam muitos frutos. Desejo uma ótima tarde, sucesso no evento. Mais uma vez, muito obrigada por escolher a nossa casa para fazer esses encontros com o futuro tão importantes. Boa tarde para todos. Obrigada. Obrigado, Camila. Para contar um pouquinho do Encontros com o Futuro e mencionar aqui os apoios, é uma organização da produtora brasileira com apoio da Prime, que é o braço das Nações Unidas de Universidades de Negócio no Brasil e no mundo, com apoio do Pacto Global da ONU, apoio da Price Waterhouse, apoio hoje muito especial da State Grid, da CPFL, do Instituto CPFL, também do CRA de São Paulo, das Eurocâmaras e da Berge. Então, é o momento que a gente aproxima o setor privado da academia e procura produzir e distribuir. Agora, para dar as boas-vindas em nome da CPFL, e já agradecendo todo o apoio ao projeto e o entusiasmo, gostaria de chamar o senhor Gustavo Gaxineiro, vice-presidente jurídico e de Relações Institucionais da CPFL. Gustavo, por favor. Obrigado. Boa tarde. Muito bom ver essa casa cheia, né? Muito bom ver. Queria agradecer novamente às autoridades em nome da CPFL, Laís Almada, assessora especial da Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo, Danilo Pericim, diretor de Energia da Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo, Edilson Brum, secretário de Agricultura do Rio Grande do Sul, Esther Boeira, assessora da Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul, Beto Fantinel, nosso secretário de Desenvolvimento Social do Rio Grande do Sul,
Jefferson Fernandes, deputado estadual, presidente da Frente Parlamentar Brasil-China da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Professor Gal, do Instituto Confúcio, a senhora Jing Jiaoyi e a senhora Xu Meling, vice-cônsul da China em São Paulo. Muito obrigado pela presença de todos. Bem, falar um pouquinho sobre a CPFL. Nós somos uma empresa, não somos milenários, mas já temos 112 anos, uma empresa antiga também. Né? Nós somos a maior distribuidora de energia do Brasil em energia distribuída. Distribuímos energia em 687 cidades, no Rio Grande do Sul e São Paulo, principalmente no interior de São Paulo, interior do Rio Grande do Sul, onde temos a nossa principal presença. Desde 2017, nós somos controlados pela State Grid. State Grid, para quem não sabe, é a maior empresa de energia do planeta. Quer dizer, eu diria que várias vezes maior do que a segunda maior. Né? Quer dizer, então, é uma empresa muito grande. Desde então, nós temos aprendido muito sobre as questões técnicas, é uma empresa muito sofisticada, muito tecnológica, mas também temos aprendido muito com a cultura chinesa, com os nossos colegas chineses. Então, quer dizer, a partir disso, nós começamos a fazer esse nosso projeto cultural. O Instituto CPFL nasceu em 2003. Temos uma atividade cultural relevante, café filosófico, 22 anos de idade, e o intercâmbio Brasil-China com 9 anos de idade. Quer dizer, então, já nenhum dos programas é tão recente nem tão novo, tudo é antigo na CPFL também. E temos programas sociais também relevantes. Quer dizer, com relação ao nosso programa Brasil-China, nós estamos na 9ª edição já do intercâmbio Brasil-China. Dentro da nossa programação desse ano, o nosso encontro de hoje é uma função relevante. Quer dizer, acho que vamos falar um pouco da colaboração e do intercâmbio de ideias de cultura entre Brasil e China. Então, basicamente, uma contribuição. Quer dizer, eu acho que é muito importante pensar na construção do futuro que os nossos dois países distantes, um país muito novo e outro país milenar, podem construir juntos no futuro. Então, é isso que a gente tem que tentar construir. Vamos tentar cavar um pouquinho mais disso hoje. Além disso, vamos falar do nosso livro, né? Quer dizer, temos aqui o livro Paisagens do Brasil, né? Paraíso do Brasil, muito bacana. Poesias do Drummond com as paisagens do Brasil. Acho que é um livro muito inspirador, muito bonito, com a tradução da nossa Sara, né? Quer dizer, a Sara traduziu para o mandarim. Então, isso é uma coisa muito bacana também. Então, espero que vocês aproveitem bastante o evento, aproveitem bastante a nossa programação e, obviamente, vocês podem ver no nosso site do Instituto CPFL toda a programação Brasil-China, com conteúdo de música, conteúdo de cinema e tudo mais. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Vou aproveitar o gancho do Gustavo e chamar o teaser da 9ª edição Intercâmbio Brasil e China. A 9ª edição do CPFL Intercâmbio Brasil-China está chegando. A programação começa em agosto, com o lançamento da série documental Brasil e China. São 3 episódios que contam a história da amizade e colaboração entre os dois países em várias áreas do conhecimento. Em setembro, é a vez da abertura da exposição imersiva China Milenar, Lendas, Mitos e Festivais. Do Café Filosófico CPFL temático, com gravações e episódios inéditos na TV. E do Festival da Lua, que volta a Campinas com mais surpresas para toda a família. O Concerto ZPTV dedicará 5 novas datas para apresentar a música chinesa para o público paulista. E o canal do YouTube continua como principal espaço para conhecer mais sobre o país. A programação conta ainda com o lançamento do livro Paraísos Brasileiros, com poemas de Carlos Drummond de Andrade. E do livro infantil Quando um Jacaré Encontra um Panda. A programação completa você acessa em www.institutocpfl.org.br. Obrigado e parabéns pelo Instituto. Já estou seguindo, viu, Dani? Está lindo. Agora, eu gostaria de pedir aqui a gentileza da Laís Almada, dar as boas-vindas também e falar um pouco dessa parceria e da relação. Por favor, Laís. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Obrigada, vão acordar, né, gente? É um prazer para a gente da Secretaria aqui do Estado de São Paulo estar aqui hoje, a convite da CPFL. A CPFL é um parceiro muito importante nosso. Estamos sempre buscando, aí, olhando para o cidadão ter o melhor serviço. E aí, essa relação com a China, a gente espera sempre que esse intercâmbio seja produtivo, traga de lá boas práticas e também possa exportar, de alguma forma, boas práticas do Brasil, sendo uma relação de ganha-ganha, né? A gente vem acompanhando as ações, o plano de expansão, e
parece que o Estado está em bom caminho, né? E São Paulo vem aí na vanguarda, a Secretaria tem olhado para novos potenciais, estamos fazendo um estudo para data center, que a gente espera que São Paulo seja aí o Estado escolhido, né? Quem sabe? Mas que a gente esteja preparado para esses novos desafios. Então, todos os parceiros são importantes, a China é um deles, e aí vamos ver hoje o que mais que traz esse evento para nós. Obrigada. Por gentileza, Beto Fantinel. Tudo bem, Beto? Tudo bem? Tudo ótimo, obrigado. Fui pego desprevenido aqui. Mas, Gustavo, quero agradecer aqui a oportunidade de estar aqui. Eu tive a oportunidade de estar na China, num programa Ponte para o Futuro. Acho que é isso? Não. É um programa dos jovens que vão para a China, os jovens americanos. Tive a oportunidade de ficar 15 dias conhecendo a cultura, a história da China, né, e a força dessa nossa relação Brasil-China. Então, estou muito feliz em poder estar aqui. Nós somos gratos, deputado Jefferson, também, porque nós temos investimentos, né, como do grupo CPFL, e também somos gratos porque tivemos muita parceria na reconstrução do nosso Rio Grande. Então, nós estamos aqui como governo, como cidadãos que acreditamos nesta parceria, num momento de muita dificuldade, né, e de tensionamento internacional das nossas relações, nos remete ainda mais para fortalecer esses laços de negócio, de amizade, de relação com a China. Eu estou muito feliz em poder estar aqui nesse momento especial e certamente, né, que a gente se conecta mais, se aproxima mais nessa relação tão importante e benéfica para o Brasil e, acredito, também para a China. Um abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. E o Estado do Rio Grande do Sul, deputado Jefferson, nós aqui, irmanados, juntos nessa caminhada, para que possamos consolidar cada vez mais essa relação, que é uma relação positiva para o desenvolvimento dos nossos territórios, do Brasil e da China, essa relação que, sem dúvida, tende a crescer cada vez mais. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Obrigado. Ó, de improviso vai sempre melhor. Obrigado. Por gentileza, deputado Jefferson Fernandes. Deputado. Só não foi de improviso porque o Beto se assustou antes, né? Cumprimentando a vice-cônsul, a direção da CPFL, em nome do Parlamento Gaúcho, onde nós temos uma frente parlamentar há 7 anos, que é a parceria Rio Grande do Sul, Brasil-China. Nós cumprimentamos quem está promovendo o evento, que bom estar nessa fundação aqui, que é referência internacional também, em termos de geração de conhecimento. Nós tivemos a satisfação, e tanto o Beto quanto o Edvilson, hoje são secretários, mas são deputados licenciados para o Executivo. Nós temos um acordo entre nós, de diferentes partidos, que é a parceria com a China, além de se fortalecer na área econômica, porque é a principal parceira econômica do Rio Grande do Sul, nós também queremos estreitar os laços na área da cultura, da educação e tantas outras áreas que o povo chinês tem muito a nos ensinar e, modestamente, nós também queremos contribuir com a nossa cultura do sul do Brasil, assim como a cultura brasileira. Nesse momento tão delicado da relação de um país com o outro, é de suma importância se relacionar com quem respeita a nossa soberania. E nós sempre dissemos em alto e bom tom, enquanto brasileiros, queremos ter relações solidárias com outros povos, respeitando a particularidade de cada país. Esta é a relação diplomática que nós firmamos há 50 anos com a China. E dependendo do Rio Grande do Sul, nós só vamos fortalecer esses laços. E o evento de hoje, com certeza, sela ainda mais esta amizade de povos tão generosos como é o povo chinês, o povo brasileiro, o povo gaúcho. Então, muito obrigado pelo convite.
Obrigado, deputado. A gente vai passar o teaser da série, mas para comentar um pouco sobre ela, é uma série de 3 episódios de 26 minutos, que não vai estar restrita aqui a essa sala, que está cheia, mas ela vai ganhar o Brasil, ela vai ser doada para canais abertos, fechados, comunitários e universitários de todo o país, e também para as secretarias de Cultura e Educação de estados e municípios. Ela já vai ser lançada agora, deixa eu dar o spoiler, deixa eu pegar aqui a data, Dani, me ajuda, que eu anotei uma das fichinhas, na próxima terça-feira, dia 12, vai ser o primeiro episódio, às 23 horas, 12, 19 e 26. Obrigado, Dani. Vai ser lançada na TV Cultura, uma grande parceira da casa, e depois vai ser reprisada aos sábados, sempre às 22 horas. Então, a nossa missão é produzir conteúdo e democratizar. Dentro da série, o que vocês vão assistir? Tem uma linha econômica, diplomática e cultural, que se entrelaça, traz conteúdo, mas também entretenimento. Então, você consegue assistir, mas você vê as principais casas falando. Então, tem o Itamaraty contando da parte diplomática, tem também o Corpo Diplomático Chinês, tem a Câmara de Comércio Brasil-China, tem o Instituto Confúcio e o Instituto Ibrachina. Então, a nossa ideia é dar lugar de fala a esses grandes especialistas, combinando com outros especialistas que estão aqui presentes. Então, eu gostaria de chamar o teaser para depois a gente fazer um painel, bater um papo sobre a situação atual e promissora dos dois países. O Brasil é um país que não tem como dar errado. É assim que eles veem o Brasil. A minha grande ambição é ver o Brasil primeiro mundo. E o Brasil tem todas as condições para isso. A China deu um salto em termos de crescimento econômico sem precedentes na história. Uma vantagem muito grande para o Brasil, que é de aproveitar esse desenvolvimento tecnológico da China, né, para a nossa economia. O Brasil sempre teve na sua história um olhar muito positivo. Então, China, Brasil, tem aí um cordão umbilical inseparável. Para entender outro país, primeiro, precisa entender a cultura e o idioma. Eu acho que em 4 dias, na China, eu amadureci 4 anos. Eu desejo que mais chinês conheçam o Brasil. As pessoas acham que eles são completamente diferentes da gente. E não, é um povo muito alegre. Já parou para pensar nisso? Que o chinês pode parecer com o brasileiro? I said to my Brazilian friends, I like Brazil. But after landing, I said, I do love Brazil. A perspectiva das relações entre o Brasil e a China para o futuro são muito promissoras. Vocês fazem com que eu me sinta em casa aqui. Valeu. Obrigada. Obrigado, ela foi feita com todo carinho. Aquela jovem linda que aparece ali sorrindo, que amadureceu 4 anos em 4 dias, é a Duda, que ela aprendeu a cantar em mandarim, e acho que no final do evento ela vai dar uma palhinha para a gente, não vai? Aí é o mínimo, é o mínimo. Essa foi surpresa mesmo. Bom, eu gostaria de chamar para o nosso painel o professor Evandro Menezes de Carvalho, da Universidade Federal Fluminense e da FGV, e o professor Xia Sheng, só um segundinho, da FGV e da Unifesp, e a nossa querida Sara, deixa eu pegar aqui, advogada, que compartilhar suas reflexões sobre os relacionamentos e conexões institucionais e interpessoais que moldam essa parceria bilateral. A Sara foi a alma da nossa série, trouxe uma leveza incrível e trouxe um fator muito humano, que é a proximidade entre as duas culturas, apesar de serem gigantes que estão distantes geograficamente. Sara,
começando por você. Primeiro, incrível como você aprendeu português. Começando comigo? Sim, sempre. As damas não na tá frente convidado. sempre. Não, esse tá... eu esqueci o Fábio, perdão. E o Fábio, o diretor do documentário, só isso. Fábio. Como o Fábio é da família, a gente não anuncia. O Fábio é da produtora, então tá desculpado. Sara, conta um pouquinho como é que começou essa relação, essa sua paixão pela cultura brasileira, pela literatura. Você é advogada. A gente já produziu 2 livros juntos, a gente teve a sorte, e você sempre traz esse detalhe muito particular. Por exemplo, conhecer o nosso grande poeta mineiro, Carlos Drummond de Andrade, não é para qualquer um, e você conhecia bem os poemas e tinha uma sensibilidade para ver como se relacionava com a China. Da onde veio o interesse, da onde veio esse amor pelo Brasil? Obrigada, Pedro. E é uma grande alegria para mim estar aqui junto com vocês hoje. E diante desses grandes professores, né, me sinto como uma aluna novata, dando meus primeiros passos. Estou no Brasil há pouco mais de 2 anos. E antes de chegar ao Brasil, eu já havia trabalhado na Itália, nos escritórios de advocacia. E quando meu primeiro filho completou 2 anos, eu iniciei minha carreira no departamento jurídico de uma empresa estatal chinesa. E quando minha segunda filha completou 2 anos, eu vim trabalhar aqui no Brasil. E muita gente sempre me pergunta por que você veio para o Brasil, né? E a minha resposta é simples. Sempre achei fascinante a ideia de viver em um país tão distante e tão diferente daquele onde nasci, né? E, com certeza, a diferença nos ensina muito. Sim, existem enormes diferenças entre China e Brasil na economia, na cultura, na história, né? Mas acho que a diferença não é um obstáculo, ela é uma riqueza, né? As nossas diferenças podem nos ensinar, nos fortalecer e sim nos conectar. Aliás, né, até na comida as diferenças são saborosas, né? Lembro até hoje da primeira vez que fui a um churrasco brasileiro. Gente, eu fiquei chocada, né? Nossa, aquilo, sim, é um ritual sagrado. Carne, música, alegria, farofa e pão com alho e banana assada. Naquele dia, eu falei, meu Deus, se o paraíso tiver cheiro, esse aqui, com certeza, né? E agora a justiça seja feita. Eu também levei o meu amigo brasileiro para conhecer o famoso hot pot chinês, o nosso huoguo, né? E ele foi todo animado, até a pimenta badeira. E 5 minutos depois, ele estava suando, com os olhos cheios d'água, né? E ele estava abanando a camisa e gritando, Sara, isso aqui não é funde, não. Isso aqui é desafio olímpico. Mas, olha só, ele sobreviveu, né? E até repetiu, né? Porque, no fundo, seja com pimenta, ou seja, com picanha, né? O importante é compartilhar a mesa, a conversa e a cultura, né? E quando eu cheguei ao Brasil, no final de 2022, logo percebi que a maioria dos brasileiros conhecia muito pouco sobre a China. E, inclusive, dentre eles, muitos líderes e formadores de opinião. E nos últimos 2 anos, eu tive a oportunidade de levar diversos grupos de executivos e conselheiros e empresários brasileiros para visitar a China. E conhecer de perto algumas empresas, cidades e um pouquinho da nossa cultura. São já mais de 100 pessoas ao todo, né? E ao verem com os próprios olhos que o ritmo do desenvolvimento econômico e também a inovação das empresas locais, muitos desses líderes brasileiros ficaram impressionados. Muitos disseram, a China está se transformando numa velocidade surpreendente, né?
E eu acredito que o potencial da cooperação entre China e Brasil tem um grande potencial, né? E unindo nossas forças, talentos e visões de mundo, podemos criar soluções mais humanas, sustentáveis e justas para os desafios do presente e do futuro. Sara, você sempre se posicionou como uma ponte entre os dois países, entre as duas culturas. E eu acho que o documentário traz muito isso. A literatura, a gastronomia, a arte. Como é que você vê que a gente pode intensificar isso? Porque eles são muito distantes. Então, o brasileiro vai assistir o documentário. E também no documentário a gente fala muito de aprender a língua, aprender a história, para conseguir entender as diferenças e valorizar. Como você vem trabalhando essa ponte? O que mais a gente pode fazer para aproximar ainda mais esses gigantes? Quando eu cheguei ao Brasil, né, logo eu já percebi, eu adorei esse país, gostei muito. Então, eu comecei a aprender a língua, né? E minha professora de português também, né, é uma boa amiga de professor Evandro. Tipo, somos colegas de tudo da mesma linhagem, né? Mandarim e português. E quando eu comecei a estudar a língua, né, eu estava aprendendo português e queria não só entender a gramática, o que é meio chata, né? Muito chata. E eu também queria, tipo, entender melhor a alma do Brasil. É por isso que cheguei à poesia brasileira. Um amigo brasileiro me recomendou a leitura do Drummond, né? E eu comecei com os poemas mais curtos e foi apaixonando por o jeito como ele transforma o cotidiano para algo bem profundamente poético, né? É por isso eu decidi traduzir para o chinês, para que mais leitores chineses também pudessem aproveitar essa beleza tão única, né? Ótimo. E o livro que você produziu, a gente vai doar o PDF para que também chegue à China e chegue em escolas. Professor Shen, a Sara comentou também da parte econômica, da grande velocidade que a China se desenvolve. E nesses 50 anos, nessas 5 décadas, desde 1974, do início da relação formal diplomática entre os dois países, a China deu um salto e a relação entre os dois países cresceu em vários campos. Qual a importância econômica da relação entre Brasil e China e para onde a gente está indo? Boa tarde. Seja bem-vindo à Fundação Getúlio Vargas. Como foi falado, meu nome é Sheng, sou professor aqui também. Além disso, é um prazer estar aqui. Está de parabéns, Pedro, pelo lindo documentário e todos os palestrantes daqui. A Sara comentou várias coisas que eu passei, mas era 35 anos atrás, quando eu vim para o Brasil. Então, achei fantástico como ela se expressou. E eu tive as mesmas impressões, só que hoje eu tenho que fazer um pouco mais contido, porque hoje é professor velho, né? Então, não tenho mais as mesmas coisas como ela se expressou. Mas, assim, eu fico muito feliz. Você falou de 50 anos do Brasil. Do ponto de vista econômico, eu acho que, pensando que estou no Brasil 35 anos, eu acho que as relações ficaram mais evidentes a partir de 2000, né, quando, uns 15 anos atrás, quando os primeiros investimentos volumosos começaram a chegar no Brasil. Essa relação, Pedro, e eu não sei se outros painelistas, professor Evandro, concorda, mas, olhando do ponto de vista econômico, essa relação é uma relação de complementaridade. Então, se você pensar, a China tem suprido e tem complementado o Brasil a evolução da necessidade econômica do Brasil. Se você olhar um pouco mais, por exemplo, falou nossos colegas do CPFL, que é State Grid, que entrou em meados de 2015, né, por aí, 2013, né, com a compra, a aquisição da parte das pessoas do outro grupo econômico que estava saindo,
E se você olhar também a CTG, que está no mesmo setor, entrou no vácuo porque tinha grupo econômico americano saindo do Brasil, então acabou ficando com a parte deles. Só para ilustrar que isso é uma complementaridade da China em relação ao Brasil, ajudando o Brasil a crescer com casos concretos. Isso na década de 2015. Se você na década de 2010 até 2020, você tem uma evolução muito grande, principalmente na parte de infraestrutura. Aí, antes de 2010, de 2000 a 2010, você vê um crescimento econômico muito grande, principalmente na parte de comércio internacional. Se você olhar os preços, a gente tem que falar um pouco do preço das ações, né? Professor de finanças, tem que olhar o preço das ações. Se você olhar Uzi Minas, né, CSN, tem Vale, se você olhar o que subiram de preço de 2000, a Petrobras, se você pensar os investimentos chineses, principalmente na área de commodities, na área de comércio internacional de commodities, com o Brasil e as empresas de soja, se você olhar quanto que as principais trading de soja, os ABCD, ADM, Bunge, Cargill e ADM, o Dreyfus, por exemplo, que eles subiram de 2010 até de 2000 até 2010. Então, se você é muito claro assim que a China e o Brasil têm uma relação de complementaridade olhando os dados econômicos da complementaridade. E o Brasil e a China vêm subindo e vêm ajudando o Brasil, principalmente na superávit comercial brasileira, e depois de 2010 também vem subindo, vem ajudando o Brasil na parte de investimento interno. Eu acho que isso é importante. São economia real com dinheiro e investimento real na economia brasileira, que foi até 2020, toda a parte de infraestrutura. E aí, depois de 2020, eu não falei de 50 anos atrás, para não ficar muito velho. Então, só falar dos últimos 15 anos. Tá bom. 20 anos, 25 anos. E aí, se você pegar 2020 para cá, acho que as coisas começaram a ficar mais claras ainda, porque o investimento chinês ganharam a rua, né, com os carros chineses, elétricos chineses, e toda a parte de infraestruturas de energia renováveis, e também, agora, mais ainda, na área de consumo, logística. Então, você tem as plataformas digitais, você tem toda a parte de logística, principalmente 99, né, que estão investidas na China, e agora você tem também as plataformas digitais, que principalmente na parte de roupa, Shein, tem AliExpress, tem várias que meus alunos ficam fazendo compra quando dou aula. Mas eu estou falando, é um site chinês? É um site chinês, tudo bem, pode fazer, pode comprar, certo? Mas assim é importante assim o investimento chinês está ganhando o espaço, não é só no comércio internacional, economia real, indústria, comércio e agora também na parte logística, principalmente na internet. A secretária daqui do Estado de São Paulo, né, comentou muito bem, tem agora os mais recentes, indo para a área digital, da inteligência artificial, dos chips, né, das questões das nuvens. Então, você tem a data center aqui, né, e é também importante dos nossos colegas, nosso deputado do Rio Grande do Sul, né, já que vocês fizeram tantas propagandas, tem que fazer propaganda também. Né? Então, Rio Grande do Sul também tem toda a parte eólica, tem parte de energias renováveis. Então, tem vários projetos na inteligência artificial, nos chips, e também agora, o que está acontecendo agora, com as últimas notícias do último ano, você vê uma diversificação enorme de pequenas e médias empresas chegando aqui, mas não estão desorientados, eles estão seguindo uma cadeia produtiva. Então, a China está trazendo toda a sua cadeia produtiva, seja na indústria automóvel, seja na indústria renovável, seja na indústria de alta tecnologia, estão trazendo seus fornecedores
que não só fornece para a indústria chinesa, mas também faz muitas parcerias, inclusive com as montadoras brasileiras, que usam, na verdade, os mesmos fornecedores. Então, a China vem complementando o Brasil e o Brasil também vem complementando a China. Essa relação de complementaridade não é teórico, e sim o que acontece no dia a dia e agora cada vez mais próximo da gente. Evandro, deixa eu pegar esse gancho do professor Chen, da complementariedade. No documentário, você fala que a gente tem que enxergar a China não só como o principal parceiro econômico do Brasil, mas toda a sua participação aqui na América do Sul. E é um parceiro muito interessante. Em 2024, 188 bilhões de dólares de comercialização entre os dois países e garantem 40% do nosso superávit. Mas, como o professor Cheng trouxe, tem também investimentos em infraestrutura. O que está acontecendo aqui na América do Sul e como é que a China vem ajudando a região a se desenvolver? Essa é uma boa pergunta, Pedro, que ela continua pertinente e ela se fez muito presente quando se discutiu aqui no Brasil, e eu acho que não saiu do horizonte, a participação do Brasil na iniciativa Cinturão e Rota, né, mais conhecido como a Nova Rota da Seda, né, uma iniciativa pensada e lançada em 2013 pelo presidente chinês, Xi Jinping, num contexto de uma projeção da política externa chinesa inédita na história de toda a China. Se a gente estuda a história da China, essa política externa do governo atual, ela difere por quê? Porque a política externa do Deng Xiaoping, com a reforma e abertura, era para atração de investimentos externos para a China, né? A abertura da China para o mundo, né? E o que a gente vê agora é uma política externa muito mais forte, né, da China no mundo, com investimento chinês, é a maior parceira comercial de, sei lá, mais de 120 países, a maior parceira comercial de mais de 120 países no mundo, 130, mas que tem uma proposta de política externa bem desenhada, né, que tem um conceito, que é o conceito de comunidade de destino compartilhado para a humanidade, vem o projeto da iniciativa Cinturão e Rota, além das outras 3 iniciativas de desenvolvimento global, segurança global, civilização global. E um dos grandes erros que se comete, né, é achar que tudo isso planejado e proposto pela China é apenas palavras bonitas, né? Desenhos políticos para a projeção de uma promessa que não vai se realizar concretamente. Isso não se viu na iniciativa Cinturão e Rota, né? Que ela teve uma fase muito forte de investimentos para a área de infraestrutura, né? Agora ela está concentrada em pequenos projetos que o governo chinês chama de pequenos mais eficazes. Mas por que eu estou falando disso? Porque, naturalmente, na perspectiva da política externa brasileira, a América Latina, em especial a América do Sul, ela é uma prioridade e assim está na nossa Constituição. No parágrafo único do artigo 4º da Constituição fala que é um objetivo do Estado brasileiro a criação de uma comunidade latino-americana de nações, né? Isso está na nossa Constituição. E, nesse sentido, nós temos o Mercosul, depois teve a criação da Unasul, que ficou essa de sai, não sai, enfim, né? Mas não tem como pensar o desenvolvimento do Brasil sem levar em conta a relação nossa com os outros países da América do Sul, né? É impensável. Então, a relação com a China, e é isso que a gente, né, tinha falado lá atrás, é uma relação que necessariamente tem que colocar a China na equação da relação do Brasil com a América do Sul. Por quê? Porque os investimentos chineses estão indo para os outros países da América do Sul dentro de uma lógica de presença a partir de um pensamento sistêmico, né? A China não vai fazer um investimento ali no Peru pensando só no Peru, né, com o porto de Chancay, né? Ela faz aquilo pensando na presença dela na América do Sul, na América Latina, como aquilo vai facilitar a vida de vários outros países. Então, o Brasil, pelo seu tamanho, né, pela sua importância, né, uma das 10 maiores, eu sempre digo aos meus alunos, todos aqui sabem disso, mas é sempre bom repetir, né, o tamanho do Brasil, né, o 5º maior território,
acho que agora é o 6º maior em população, né? Era 5º, deve ter descido aí 1 ou 2 casas, mas uma das 10 maiores economias do mundo. É o país mais relevante nesse sentido da América do Sul. Não tem mais como pensar uma política externa para a América do Sul sem colocar a China junto, né? Em todos os sentidos, né? Como parceira, como boa competidora, mas tem que levar em conta isso. Então, a política externa brasileira tem que pensar essa América do Sul, a presença chinesa não só no Brasil, mas na América do Sul, mas a fim de fazer com que isso, de certo modo, faça uma convergência com os interesses brasileiros também na região. Acho que esse é que é o ponto principal, né, da reflexão. Professor, só para a gente aterrissar essa questão do investimento em infraestrutura, o que a gente vende em grande medida para a China, o que a China vende para a gente e como essa infraestrutura vai impulsionar isso? Vai ser um corredor mais rápido, que evita que a gente cruze oceanos? É mais soja, só minérios? Quais são os nossos produtos? O Rochan deve ver isso de manhã, de tarde e de noite, né? Porque deve estar preocupado com as ações dele. Estou brincando. Mas, com o banco, Mas, assim, no geral, né, nós sabemos que o Brasil é um grande exportador de commodities, né? Minério, soja, petróleo, para a China, né? E aí está a grande complementaridade, né? Agora o café, né, virou uma... daqui a pouco o açaí e por aí vai. Mas essa é, de fato, a principal, né, a dimensão da complementaridade, onde o Brasil importaria produtos com maior valor, importa, né, produtos com maior valor agregado, né? Então, e aí tem uma questão interessante, essa pergunta é boa, já vou chegar para a gente pensar no aterrissar aqui, já vou, mas vira e mexe, alguém fala, ou a gente escuta, né? O Brasil depende da China, ou já ouvimos também dizerem a China vai comprar o Brasil. Veja, a gente precisa colocar as coisas nos termos corretos. O Brasil depende das commodities. Ponto. Quem quer comprar commodities, a gente está vendendo. Então, não é que depende da China, depende das commodities. Aí a questão é o que é que a gente pode fazer para poder ampliar as nossas possibilidades, né, de produção de produtos com maior tecnologia para poder diversificar a nossa porta de exportação. E a China aí é uma grande aliada, porque passamos anos com um superávit extraordinário no comércio com a China, né? E o que se... Obviamente, as nossas necessidades são muitas, como qualquer país, mas se poderia ter aproveitado um percentual desse superávit para poder, inclusive, investir em setores importantes. Agora, tecnologia, sem dúvida, a China pode ser uma parceira importante. Mas aí, voltando à tua pergunta, para não fugir dela, o debate que se coloca hoje é a questão das ferrovias, né? Onde a China já tinha sido apresentado isso no segundo mandato, salvo engano, no primeiro do Xi Jinping, numa visita do então ministro, agora falecido, Li Keqiang, que ele fala do investimento para uma ferrovia bioceânica. Esse assunto volta agora com muita força, né? Obviamente, há uma complexidade extraordinária do lado brasileiro, porque vai passar por vários estados da federação, né? Nós temos toda uma questão que envolve aí interesses de todo tipo. Normal, na China também nunca foi fácil, a questão da ferrovia, né? A gente não pode colocar isso como um elemento para dizer, então é melhor desistir, não tem que insistir. Agora, tem um ponto importante, né, que a gente deve... É isso que eu quero sublinhar. A malha ferroviária na China, com os trens-bala, que favoreceu não só transporte de commodities, mercadorias, mas também produtos dentro de uma lógica de e-commerce que favoreceu muito o pessoal da zona rural, né? E, sobretudo, vamos dizer assim, a reorganização da ocupação do território do país. Então, no momento em que se cria, né, uma linha de trem, há uma perspectiva de onde é que ela vai passar, quais cidades ela vai desenvolver, ou quais cidades podem surgir a partir daí, né? Então, é um pensamento sistêmico, não é só pegar o produto que sai ali dos produtores e levar para o porto de Chancai, né? E nada acontecer nesse percurso, né? Nesse processo todo, né? Então, é daí que volta a questão, né? É importante, de fato, eu acho que chegamos nesse ponto. A China é um país em diversos aspectos que a gente tem que estudar. Passaram 100 anos estudando o Ocidente, né? Sobretudo depois
ali no começo do século XX para cá, né, absorveram aquilo que era importante para eles, né, adaptando às realidades chinesas, o que eles chamam as características chinesas, né? E aí acho que chegou também a nossa vez de estudar os chineses, né, obviamente, porque ela já faz tendências, né, já produz muita coisa que está acontecendo lá vai chegar aqui daqui a 5 anos, 10 anos, né? Como a gente já viu, né, a questão do Pix aqui é uma inovação brasileira, tem as suas características, mas o meio de pagamento sem dinheiro os chineses já tinham começado antes, né? Então, um pouco isso. Então, essas lições, né, dessa parte da economia, do comércio internacional, como ela pode ajudar o desenvolvimento das cidades, é isso que eu quero te dizer, nesse processo todo de ferrovia. Esse é um elemento, né, dessa lógica sistêmica dos chineses, mas também desse superávit, como é que a gente pode investir em outros setores de tecnologia em parceria com a China. Há um mundo de possibilidades, até porque a China é um mundo dentro do mundo, né? Então, o futuro, nesse sentido, acho muito desafiador e muito promissor. Fábio, deixa eu pegar o gancho do Evandro e da Sara, que provocaram essa... precisa visitar a China, precisa estudar, precisa entender tendências, precisa conhecer ali quais são as grandes oportunidades. Quando a gente produz um conteúdo com esse alcance, que vai para a nossa TV Cultura, mas para TVs, por exemplo, Globoplay, Bandplay, a gente acaba tocando o setor privado, estimulando, mostrando que tem uma oportunidade latente. Qual é a complexidade de levar conteúdo com entretenimento para o grande público, sem deixar de lado a informação, o dado atualizado? Bem, primeiro, obrigado por estar aqui, falando em nome da equipe, da produtora, né? Dá muita vontade de continuar, né? A gente que terminou com 3 episódios conversando aqui, já veio, né? A segunda, já veio o segundo, porque é um assunto tão interessante, né, e apaixonante, né? Diante de toda essa paixão, acho que nós conversamos trouxe até meus 2 filhos, porque eles ficaram interessados nessa relação Brasil-China. É um desafio na hora que você constrói um documentário, que é transmitir conhecimento, né, através da informação. E quando a gente inicia esse trabalho, que não é na gravação, é na pesquisa, é na pré-produção, para a gente chegar em organizações tão importantes que são organizações governamentais, câmaras de comércio, institutos, que têm a responsabilidade, tanto no caso Brasil-China, como em outros documentários que a gente faz, a academia, que é tão importante, né? Construir esse documentário com essas informações, com esse conhecimento e com a responsabilidade de transmitir esse conhecimento, uma vez que a produtora brasileira tem uma característica de democratizar esse conteúdo, né? Não é um conteúdo que é negociado, é um conteúdo que é doado para os canais de TV, tanto para um canal aberto, como um streaming, como uma plataforma de canal fechado. Então, todas as pessoas têm acesso, né? Então, às vezes, a dificuldade é construir para que todos tenham o conhecimento daquilo, mas a gente consegue. E aí eu peço licença para falar através de uma equipe, né? Eu represento aqui uma equipe, eu dirijo, o diretor numa produção, ele, na verdade, é só um maestro, né? Mas a gente tem produtores, a gente tem editores, pesquisadores, diretores de fotografia, assistentes, produção de áudio. É um trabalho muito complexo. Quando você bate uma claquete, como a Karina bateu aqui, né, e termina num corta de uma gravação como foi com vocês, isso é uma parte pequena de um processo, né? Depois, isso é muito bem estudado, né? E se não fosse realizado com essas pessoas que estão aqui, né, e outras tantas que participaram do documentário, a gente não teria um conteúdo tão rico, né? Rico a ponto de ficar com essa vontade de temos que fazer outro, né? Vamos continuar. Eu queria fazer uma série de entretenimento só com a Sara, porque seria fantástico, né? Sara, já fica o convite, porque é gostoso. Com o Evandro, depois que nós terminamos, conversamos sobre o cinema na China, né? A indústria do cinema, chegamos a conversar. Então tem uma relação
entre esses dois países que eu aprendi, né, que se complementam com as suas diferenças, né, que precisam estar juntos de alguma forma, né? Eu faço até uma analogia, parece o casamento perfeito. O casamento perfeito é feito com duas pessoas que se complementam, né, não duas pessoas iguais, né? Então, eu acho que esse é o nosso desafio e a gente conseguiu, na série, fazer isso muito bem. Não, parabéns, ficou linda. Deixa eu puxar um ponto para o Evandro, depois eu volto. O Fábio traz esse esforço entre dois gigantes do hemisfério sul de procurarem os pontos complementares, mas a gente também participa de fóruns com outros países, os BRICS, os G20, e sempre com muita sintonia. Como a gente tem evoluído nessa linha e o que a gente pode esperar para os próximos anos? É uma pergunta, né? Grande, né? Impressionante. Não, olha só, é curioso, porque o Brasil, bem ou mal, ele botou o pé na Ásia, né? No seguinte sentido, né? Ele está lá, o BRICS não é só Ásia, mas a participação, né, de uma China, de uma Índia, dois países que são, né, um mercado consumidor gigantesco, e tem uma Rússia, né, que é lá e cá, né, e Rússia e China, dois membros permanentes do Conselho de Segurança, e tem o novo Banco de Desenvolvimento, o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, criado pela China, que tem vários membros do Ocidente, o Brasil entrou recentemente. Então, isso vai exigir de nós, né, uma capacidade de desenvolver uma inteligência cultural muito grande, né? Eu sempre falo isso para meus alunos, né? Vocês têm que se abrir, né, para conhecer não só a China, mas Turquia, mas a Índia, vai a Rússia, vai ao Japão, vai aos países árabes, porque nós precisamos de pessoas que tenham essa inteligência para além daquela que já recebemos da nossa formação. E aí, o BRICS, sem sombra de dúvida, é uma plataforma extraordinária, né, pela sua representação. Já tem um PIB em paridade de poder de compra maior que o G7, né? Quase metade da população do mundo, com sua expansão recente, porque entra como membro pleno, né, Etiópia, Emirados Árabes Unidos, Irã, Indonésia e Egito, né? Então, isso faz com que metade da população já seja parte, né, do BRICS, tem que desenvolver mais esse comércio intra-BRICS, por óbvio, né? E aproveitar ao máximo, né, essas possibilidades que surgem daí. Talvez um desafio que se coloca, e acho que é um ponto interessante, é a devida institucionalização, né, até para tornar os objetivos mais claros, né, a participação de vários setores da sociedade são muito importantes nos BRICS, porque antes da cúpula tem vários fóruns que acontecem, diversos, né? Aliança das Mulheres dos BRICS, Fórum da Juventude dos BRICS, Fórum Jurídico dos BRICS, Fórum da Governança Global, de Cultura, e por aí vai, né? Então, e aí, gente, a minha opinião só o Ministério das Relações Exteriores não dá conta, né? É preciso realmente ter uma mobilização de participação, conhecimento, engajamento de diversos setores da sociedade brasileira, a exemplo do que isso que vocês estão fazendo aqui, né, para trazer essas informações, porque elas abrem inúmeras possibilidades, né, para o Brasil, né, formas diferentes de pensar. E aí, só para finalizar, em 2018, no 19º Congresso do Partido Comunista da China, o presidente chinês ele faz um discurso em que ele diz assim: a China está se aproximando do centro do palco. Foi até uma afirmação que gerou um debate na mídia ocidental, mas era, na verdade, uma afirmação que a gente pode interpretar como uma constatação fática. Ele até diz assim: isso vai exigir da China muitas responsabilidades, né? Mas o importante nesse discurso é que ele diz assim: vamos oferecer, né, a sabedoria chinesa e a abordagem chinesa, para o mundo, né? E aí vem uma discussão: o que seria, então, né, essa sabedoria chinesa, essa abordagem chinesa para resolver antigos problemas da humanidade e novos problemas da humanidade? Bom, dito isso, por que eu estou falando disso? Porque a gente precisa debater, né, qual é a abordagem brasileira, a sabedoria genuinamente brasileira, que talvez esteja nos povos originários, né, a sabedoria de outras culturas não ocidentais, modos de solução de problemas delas. Então, o BRICS
representa isso, né? Esse desafio de uma diversidade de países que trazem formas diferentes de pensar a realidade e agir sobre ela. Sara, no documentário você fala que a China evolui numa velocidade incrível, mas sem esquecer a sua ancestralidade, sem esquecer suas raízes, e esse equilíbrio é algo que te encanta. Conta um pouco para a gente o que a gente tem que levar como exemplo disso, e o que a gente aprende desse resgate, essa valorização da cultura, da tradição. Acho que eu realmente aprendi muito com o povo brasileiro, né? E realmente acredito e acho 100% que os brasileiros são o povo mais caloroso do mundo, né? O jeito acolhedor, né? E, tipo, mesmo sendo estrangeira, foi recebida com muita curiosidade, carinho e respeito aqui, né? Então, acho que o intercâmbio entre China e Brasil é um ganho-ganho, com certeza. E essa parte que você trouxe da ancestralidade ali na China, em que você fala da parte cultural, histórica, dos 5.000 anos, que valorizam e que estão em harmonia, e que, apesar, você comenta, a gente cresceu nos últimos 4, 5 anos numa velocidade incrível, é importante trazer missões, trazer executivos para a China, para que todos vejam como evolui e como as cidades aqui são diferentes. Entre elas, se eu fosse iniciar como você fez, você veio, depois veio o marido e os filhos, por onde eu começaria? O que você, a minha primeira viagem para a China, o que você recomendaria? O que eu deveria ver? Eu vou recomendar a minha cidade natal, Nanquim, né? Porque Nanquim é uma cidade que foi capital da China, né? Então, Nanjing já foi capital na longa história da China, né? E também tem lindas paisagens, pertinho a Xangai. Então, tem parte bem moderna e também tem parte bem antiga histórica, né? Então, tem uma combinação lá na minha cidade natal. Bem-vindos todos. E China significa país do centro? É essa a tradução correta? O do nome em si, não? País do centro, China, isso significa? Zhongguo. Zhongguo. Sim, a palavra Zhong significa centro, Guo significa país. Professor Cheng, para a gente fechar, essas perspectivas que o professor Evandro trouxe dos blocos, dos investimentos chegando, que mais vai ser desenvolvido aqui? O que a gente tem de horizonte na área de energia, na área de inteligência artificial? Como a gente aproveita a nossa matriz limpa para fornecer? O ex-CEO do Google disse que a produção de energia nos Estados Unidos tem que dobrar até 2030 para atender a demanda dos data centers. O Brasil tem essa capacidade incrível no Nordeste de energias renováveis. O que a gente pode esperar e o que o Brasil precisaria oferecer? Por exemplo, segurança jurídica? Bom, eu acho que a China, depois de tanto tempo investindo no Brasil, já quase 25 anos, se a gente olhar, muitos executivos dentro da empresa chinesa são brasileiros, né? Temos o nosso colega do CPFL, inclusive, eu trabalho no Bank of China no Brasil, sou vice-presidente e também sou brasileiro, digamos assim, estou 35 anos no Brasil. Então, acho que muitas essas barreiras, por exemplo, muita gente fala do imposto, da parte de tributação regulatória. Hoje em dia, não é mais barreira para a empresa chinesa que querem investir no Brasil. Até porque já existe uma área de serviço no Brasil bastante rica e bastante colaboradora com as empresas chinesas que querem investir no Brasil. O que eu vejo é assim, fazendo uma propaganda para o Bank of China. Eu já fiz para a FGV, então agora eu vou fazer para o Bank of China. É que eu imagino que todos esses investimentos da área de inteligência artificial precisa de financiamento, principalmente em infraestrutura. Acredito que esse é o maior gargalo que hoje se tem no investimento no Brasil, porque todos esses investimentos em infra, inteligência artificial, a economia digital, e todos são investimentos de longo prazo, a área logística. É de longo prazo. E a gente sabe que a volatilidade de câmbio, a taxa de juros no Brasil é extremamente elevada.
que impede qualquer tipo de investimento olhando para uma taxa de juros de 15% ao ano. 15% é financiamento do governo, né? Taxa Selic. O setor privado vai além disso. Então, hoje, eu acho que é gargalo entre essa parceria Brasil-China vai para a área financeira e não esqueça do Bank of China, porque, basicamente, o Brasil precisa ter assim, algumas alternativas de moedas. Hoje se concentra muito em dólar, perfeito, funciona muito bem, mas se houver a necessidade, se houver um espaço para outras moedas alternativas, foi conversado sobre o PIX, o próprio PIX é excelente meio de pagamento no Brasil, e agora você pode pensar em reais, pode ser em moeda russo e também moeda chinesa, já que o Brasil e China faz tanto comércio, tem tanto investimento, por que não financiamento em chinês, em renminbi, por exemplo, é uma alternativa. Nada impede que continue captando dinheiro em dólar, mas em dólar você paga 5%, 6% ao ano, em dólar. Agora, em renminbi, você paga 2,5%, 3% via Bank of China, claro. E você continua fazendo isso de forma diferente. A pergunta é por que não moeda alternativa, se houver espaço? Claro, se você quer pagar caro, tudo bem, continua. Mas, se houver espaço, tem outras alternativas. Eu acho que o próximo passo para dar suporte a tudo que o Brasil precisa investir é na área de finanças, principalmente nas moedas alternativas, não só o renminbi, o próprio real, ou próprias moedas indianas. Você pode exportar para a Índia usando a moeda indiana, ou para o rublo russo e outras moedas. Como quebrar um pouco, sair um pouco do quadrado que estamos acostumados e olhar um pouco mais, já que fora desse quadrado é mais barato. Obrigado. Adorei. Vamos abrir para 3 perguntas para o público, só para dividir aqui os especialistas. Quem gostaria de fazer a primeira? Matthew? Isso é chamado ou não? Não, ele levantou a mão. Mas eu tenho o maior prazer em perguntar. Eu sou fascinado pelos carros elétricos e pelo transporte, pelos trens chineses. E quando é que poderemos ter trens de alta velocidade no Brasil? China tem planos de investir nessa área? Direciona a pergunta, Matthew. Vai para o Evandro. Evandro? Você tem alguma informação? Não, na verdade, a gente não tem essa informação, mas a China é muito parceira do Brasil. Acredito que é uma discussão entre os governos. Se os governos chegar a um bom ponto, o Bank of China está à disposição, os dois governos. Tem um professor da Universidade de Pequim, o Ma Xiao, que, quando eu estive lá no período agora de pesquisa, ele é um jovem professor, e ele publicou um livro sobre isso, né? Publicado pela editora de Oxford, né? E é interessante porque ele mostra como as malhas, né, de trens na China têm os critérios, requisitos, enfim, e nem sempre é dentro de um contexto de que tem que ser, vamos dizer assim, lucrativo para agora, né? E que envolve interesses também de províncias, né? Aí ele revela um pouco isso, né? Vamos dizer assim, as disputas políticas, né, para que a linha passe por ali ou para lá. Então mostra que existe uma complexidade também no sistema político chinês e econômico interessante, que às vezes as pessoas falam assim, né, que lá é mais fácil, né, do que aqui. Mas tem um ponto importante que eu queria só mencionar. Certa vez, dentro da FGV, né, participei da reunião faz um tempo, né, com um grupo de chineses, e foi na presidência da FGV. E estava se falando desse assunto, né?
E aí o lado brasileiro fez esse comentário, na verdade, né? Para ser sincero, ia fazer uma justa homenagem ao presidente, foi o presidente da fundação. Ele fala assim: nós construímos, né, metrô, pontes, túneis, né, aviões. Temos condições, né? O nosso problema não é engenharia, de engenharia, nosso problema é de sociologia. Então, assim, acho que tem muito jogo aí, né? O financiamento do Bank of China a 0,5% e o Brasil com toda a expertise que tem, né? Tá gravado, professor. Pode chegar lá, né? Mais uma pergunta aqui. Olá, boa noite. Prazer, eu sou o Diogo. Eu queria tirar uma dúvida na questão assim. A gente tem o trânsito de brasileiros, né, que acabam indo trabalhar em algumas empresas chinesas, mas e ao contrário, os chineses vindo trabalhar aqui no Brasil em empresas aqui brasileiras? Como é que vocês veem essa parte? Quem vai? Sara? Por exemplo, eu trabalho aqui porque a matriz na China, né, que somos da matriz para vir trabalhar aqui nas subsidiárias brasileiras. Sim. E o processo de expatriação é fácil? Como é que aconteceu no seu caso em especial? Burocraticamente? Tem vindo muitos chineses trabalhar aqui? Sim, tem processos, né? Aplicar, tipo, documentos, identificar, blá, blá. Tem um processo, mas não dá para dizer que é burocrático, né? É um processo para seguir. E acho que, perguntando aqui também para o nosso time do consulado, parece que agora tem uma facilidade de visto. O pessoal da produção falou assim, no próximo documentário a gente vai para a China, agora que está fácil. Falou, vamos sim, senhor. Ó, o Metel quer ir. Mais alguém quer fazer uma última pergunta? Olá, boa tarde. Meu nome é Renata. Recentemente, nós fizemos uma missão à China da área de museus. Está aqui o Mário, a Xiaoxi, que nos acompanhou, a Patrícia, a Paula. Foram museus do estado de São Paulo, Museu do Futebol, a Casa das Rosas, Museu do Ipiranga. E nós estivemos em missão conhecendo a área museológica de museus lá na China. E a pergunta vai para todos vocês, para os professores, ou como vocês observam como a diplomacia cultural pode consolidar essa relação com a China, ou não só com a China, mas os países do BRICS, né? Entender como vocês entendem, qual é o papel da cultura nessa consolidação das relações. Então, é um pouco isso. Desculpa, qual é o seu nome? Renata. Renata, foi excelente sua pergunta. Depois de amanhã, quinta-feira, a gente vai estar lançando um documentário no MAN do Rio sobre diplomacia cultural que a gente fez para o Itamaraty. Eu acho que é uma força incrível, um soft power, funciona, humaniza, aproxima de uma forma muito genuína. Eu acho que foi um golaço. Alguém quer complementar? Vai lá, professor. Como é o nome dela? Renata. Não, é só um comentário, que é o seguinte. Voltando à iniciativa Cinturão em Rota, né? Na terceira Conferência Internacional da Iniciativa Cinturão em Rota, em 2023, o presidente chinês lançou 8 iniciativas. Uma delas, né, era a criação, olha que interessante, né, de aliança dos... O nome é mais ou menos esse. Aliança de Museus da Rota da Seda. Aliança de Museus de Arte da Rota da Seda. Aliança dos teatros da Rota da Seda, né? De bibliotecas da Rota da Seda, né? Então, isso é muito interessante porque você aponta, né, para uma dimensão que é o seguinte, a aposta em ciência, filosofia e arte, tão importante no momento de um certo obscurantismo, né, que toma conta de uma parte, sobretudo, relevante do Ocidente. E ele propõe isso, né? Então, assim, do mesmo jeito que dentro dessa iniciativa Cinturão em Rota, tem a Rota da Seda da Saúde, Rota da Seda Digital. Então, assim, aí é apenas uma opinião pessoal. Para um bom desenvolvimento da relação com a China, é importante, né, a gente, de certo modo, dialogar com esse glossário chinês, né? Isso ajuda, né, entender esse vocabulário dessa política externa, das iniciativas chinesas, essa gramática.
e tentar se inserir nelas, né? Por isso que eu acho que o Brasil manteve uma certa reticência de, se não quer participar da iniciativa Cinturão em Rota, que não existe um tratado que é um pegue ou deixe, nada disso, é uma simples declaração, mas poderia, pelo menos, dizer, olha, a gente tem interesse em participar da Rota da Seda da Saúde, depois de uma cooperação tão intensa durante a pandemia, a gente tem interesse de participar de uma aliança de museus da Rota da Seda, e por que não? Então, isso ia abrir portas e, ao mesmo tempo, dar mais densidade a essa relação. Então, acho que é importante a gente estar sempre observando o que está sendo feito lá, por isso. Desculpa, só porque eu acho que não tem como a gente pensar essa relação chinesa sem entender o plano quinquenal chinês. A gente sabe disso. O próximo vai ser lançado o 15º ano que vem. A China não vai fazer nada diferente daquilo que ela está planejando ali. Então, a gente tem que pensar o seguinte: quais são os nossos interesses, quais são os nossos planos de desenvolvimento nacional e no que é que aquilo que a gente tem como planejamento se encaixa ou que tem alguma convergência com o lado chinês. Não é uma questão de se submeter ao plano chinês, mas fazer uma adequação. Claro que no Brasil, na questão da iniciativa Cinturão em Rota, foi dita que tem uma expressão, né, sinergia, né, dentro do Nova Indústria Brasil, etc., etc. Tudo bem, mas eu acho que poderia, né, e esse é um exemplo bacana, né, entrar na aliança dos museus da Rota da Seda. Acho que seria uma iniciativa extraordinária. Genial, professor. Só queria complementar, do ponto de vista pessoal mais leigo aqui, eu acho que é muito importante, principalmente quando se trata de duas culturas diferentes. Eu vivo nisso. Eu nasci na China, vim para o Brasil quando é pequeno. Então, fiz essa migração. Eu acho que é muito importante a comunicação. Toda essa parte cultural, museu, ajuda a abrir a comunicação, seja visual, seja via pintura, seja via literatura, a tradução que a Sara fez. Ela falou do Carlos Drummond, mas quando eu fiz o vestibular, tinha que estudar Machado, Assis. Isso é um horror, porque realmente eu não entendia nada que ele falava. Eu tinha que decorar o resumo do objetivo lá para poder passar no vestibular. Entendeu? Então, eu acho assim, mas isso provoca a curiosidade. Tanto o brasileiro quanto o chinês são dois povos muito curiosos. Então, quando você vai no museu, nada de plano. É simplesmente eu com coisas diferentes. E as pessoas curtem isso. E, a partir desse meio de comunicação natural, acredito que os dois países, os dois povos vão entender melhor e vão se comunicar mais. Quando há mais comunicação, qualquer coisa flui melhor. Eu acho que a pior coisa é quando olhar e coloca um preconceito já antes. Não é bom. Mas não é bom, aí não tem comunicação. Isso é horrível. Por isso que eu acho que está de parabéns State Grid, né? Que é uma empresa que investe muito. O Gustavo comentou várias iniciativas State Grid, outras empresas chinesas que patrocinou desses últimos eventos no Teatro Municipal de São Paulo, mostrando um pouco mais a mistura da cultura chinesa via música. Eu acho que tudo isso faz com que os dois lados se comunicam cada vez mais, em diversas formas, vão se entender melhor, as coisas fluem e vai fazer mais negócio e vai abrir mais conta no Bank of China. Bravo, uma salva de palmas para os painelistas. Porque... Vai lá, Sara, você. Porque os professores já fizeram muitas propagandas, né? Eu queria fazer uma propaganda aqui também, né? Aproveitando o barco. Aproveita. Eu vou fazer propaganda por mandarim. Porque o mandarim é uma língua bem difícil, né? Difícil, professor. É bem difícil e é complicada. E aquele exemplo que o Pedro deu sobre o nome da China, em mandarim, é Zhongguo, né? E eu já expliquei, Zhong significa centro, Guo significa país, mas também Zhong significa equilíbrio, significa atitude de humildade. Então, Zhongguo, nome Zhongguo China, também significa uma
atitude de humildade da China, né, para aprender com outros países. Até tem um provérbio chinês que o rio Sul se torna grande porque recebe todos os afluentes. Então, a China é um país que aprende com outros países, outros povos. Então, mandarim. Mandarim difícil, mas vale a pena. É uma língua fascinante. Pedro, agora me perdoe. Vai lá, porque professor. Depois do Bank of China ser referido aqui 10 vezes... Não. Mas, né? Mas com taxa de 0,5 tem que ser. 0,5 a gente está aceitando. Eu queria... Eu não fiz a propaganda. Mas se o Bank of China quiser financiar meu livro para dar de graça para todo mundo... Opa! Não é só... Você tem que ser agressivo. Mas, não, aproveitar, né, que esse é o meu livro, né? China, Tradição e Modernidade na Governança do parabéns. País. Nós que somos autores, somos um pouco cacheiro viajante, né? E ficou 2 semanas não consecutivas, né, entre o primeiro lugar no mais vendido na Amazon, na categoria Ciência Política e Relações... Parabéns. Ciências Sociais e Relações Políticas, né? E tem no Kindle também, né? E em algumas livrarias. Então, enfim, eu quis fazer a propaganda. Eu sei que é uma coisa muito pequena, né, diante do Bank of China, mas a gente tem que aqui, obviamente, agradecer à CPFL State Grid por essa oportunidade, e por isso eu passo o microfone para o Fábio. Vai lá, Fábio. Fazer a nossa propaganda também, né? Bom, só para vocês entenderem, fazer uma série como essa dá muito trabalho mesmo, né? E a produtora brasileira caprichou muito nessa série, né? Foi uma equipe muito competente. Junto com o Instituto. Com o Instituto, isso eu queria convidar vocês a assistirem, porque vale muito a pena o que a gente assistiu, o que a gente fez. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, pessoal. E eu gostaria de agradecer a Sara pelo livro, que ficou lindo. Vocês vão ver os lugares mais lindos do Brasil, tanto em português como em mandarim, e os trechos de poemas do Drummond. E gostaria de convidar aqui ao palco, junto com os nossos painelistas, para a foto oficial, o senhor Gustavo Gachineiro, Daniela Coutinho, Daniela Pagotto, Mônica, Daniel, e todos aqui para a nossa foto oficial. E o nosso fotógrafo oficial, onde ele está? Está aqui, já está escondido. Vamos lá. Todos juntos. Parabéns.